O que ocorreu hoje não, nesse final de semana, na Europa, é algo assustador. O tal do Boris Pistorius, que é o comandante-chefe lá da Alemanha, estão criando, junto ao Stoltenberg e junto a todo o comando militar da OTAN na Europa, primeiro estão anunciando as maiores manobras dele nos últimos anos. Grande, tem nem munição para as manobras. Não estou chutando, estou falando a verdade. Gerasimov deu um nó, fizer eles destruir, gastar munição à vontade lá na Ucrânia, e agora eles abriram 4 frentes no mundo e eles não têm aonde cercar isso. Está os Estados Unidos perdido porque só fez F-35, mas esqueceu de fazer munição, porque munição é barata, a comissão, a propina é pouca. Então falta tudo em todo lugar. 52 países se juntam para atuar em favor de um país títere, de um governo títere, de um nível de manipulação jamais visto na humanidade. O nível de mentira que nós pegamos na guerra da Ucrânia é assustador. É tão assustador que a Rússia nem liga. Sim, a Rússia não liga para isso. A Rússia deixou para lá. Não se importa com isso. A Rússia não dá a mínima importância para isso. Vocês sabiam? Por que a Rússia não faz... Por que a Rússia não denuncia que o homem não foi à Lua? Eu vou perguntar para você. Adianta? Adianta? Quem é a Rússia na frente de William Bonner? Quem é a Rússia diante da BBC de Londres? Para você que tem a mente fertilizada, você que assiste hoje, você que assiste o professor, você que vê essas bandalhas, essas todas, eu pergunto para você, adianta? Sabe o que vocês vão falar? Que eles estão mentindo. Que é inveja, que é isso, que é aquilo, um monte de idiotice. Então, a Rússia só cabe destruir as forças do Ocidente. No meu canal mesmo aparece porque houve uma destruição da base da Rússia. Bota o vídeo aqui, filho. Bota o vídeo aqui, o vídeo não aparece. Ele viu, foi um primo que falou, o primo da irmã, da tia, da sobrinha, do avô. Falou, ele não sabe de nada, ele não sabe de absolutamente nada. Vejam que coisa sensacional. Então, o que acontece? Hoje, o que existe é uma manipulação. O povo europeu tem que começar a entrar em pânico. Por quê? Para não descobrir que está... Elementar, meu caro Watson. O espanhol, o alemão, o francês, todo mundo, ele tem que começar a... Não olhe para cima. Vem uma chuva de mísseis aí. A Rússia vai atacar a Europa inteira. Segundo Pistorius, segundo Stoltenberg, Guterres, essas todas. Guterres é da ONU, mas é tudo a mesma. O que se borra pelas pernas, o Borrell, todos eles. Aí, o tolo, o tonto, vamos ter uma guerra de proporção. Vamos ter como? Com um peido a Rússia acaba com a Europa? Com um peido. E se não for, o mão morta dá conta de tudo. Essa história é para o alemão médio não descobrir que está na merda. Ou então, quando descobrir que está na merda, vai descobrir porque foi a Rússia. Você está na rancho putz, porque a Rússia vai atacar a gente. A Rússia vai atacar. A Rússia está preparando um ataque. Aí o cara, inteligentíssimo, com a cabeça enevoada de tanta maconha, de tanta droga, já de olho no barman para ver se consegue depois dar uma... No rapaz, porque o cara tem cara de turco, tem cara de ser avantajado, e pronto. Ele está ali. Ele viu, atacaram a Ucrânia. Oh, meu Deus, ninguém conta a verdade. Ninguém conta que a Ucrânia atacou a Rússia, atacou o povo russo que mora ali. Fez durante quase 10 anos uma caça insana aos russos. Criou um processo de russofobia, aliado ao Ocidente, à OTAN. Começou com manobras militares. Começou, por último,
O Zelensky, eu quero mísseis nucleares aqui, a 500 quilômetros de Moscou. Aí foi o basta, chega. Todo mundo, objetividade, que não entendem nada de geopolítica, muito menos de geopolítica militar, vão tranquilamente para o lugar comum. Sempre fala assim, o Putin não tem coragem de nada. O Putin teve coragem, fez e ainda fez preventivamente. Atacou, cercou Kiev, falou, vamos fazer a paz e acertar nossas contas. Não. Boris Johnson, a turma da OTAN, não. Porque eles sonhavam que todo o processo que eles tinham feito daria certo. Fantasma de Kiev daria certo. A SWIFT destruiria a Rússia. Os economistas mais avalizados da fábrica de economia dos Estados Unidos já davam certa como a derrocada russa. E eles já tinham um projeto em que Putin não duraria 6 meses. Nada foi à frente. Putin tem 85% de aprovação no meio russo, 30% da Ucrânia, 30% mais rico da Ucrânia está na mão da Rússia, 52 países se juntaram e foram aniquilados. A última vez foram 100 franceses de uma vez só, fazer petit gâteau. Tá? É isso aí. Cocovan, 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 Cocovan. A panela já está lá, é só esquentar, é só botar no fogo. Essa turma toda tomou esse pau. E o melhor de tudo, perderam energia barata. A França é de uma indignidade histórica. A França consegue ser 10 vezes pior que a Inglaterra. São covardes ao extremo, são larápios ao extremo, e por onde passaram não deixaram nada. Igual a formiga carregadeira. Os países que foram colonizados, pela Inglaterra ainda ganharam umas ferrovias, ganharam algumas coisas. Quem foi colonizado pela França vai lá na República Malgache, vai lá e veja qual foi o legado que a França deixou nos países. Realmente, saúva. Não deixaram nada. Tem países que não deixaram 1 quilômetro de rodovia. Os ingleses, mal ou bem, deixaram algumas ferrovias, alguma coisa. O francês inigualável. Mas o principal disso tudo é que é o seguinte, fizeram uma aposta, treino é treino, jogo é jogo. Tem um velho papo que fala assim, você já combinou com os russos? Foi o que faltou, não combinaram com os russos. O Putin ia cair em 6 meses, o fantasma de Kiev. Eles começaram a mentir tanto sobre seu armamento que acharam que era verdade. Começaram a colocar o armamento e a toda semana chegava um armamento novo e revolucionário lá que iria virar a guerra. E a única coisa que virou foi um monte de sucata e cinzas. Tudo. Aimar 777, Leopard, os únicos que estão sobrevivendo são os Abrams. Não porque sejam bons, é porque estão a 500 quilômetros de distância da frente de batalha. Então, fica difícil. Agora, você ouve essa história para o cidadão comum, para o europeu médio, engolir essa história, esse conto da carochinha. A Rússia vai nos atacar, a Rússia está preparada para atacar. Então nós vamos ter guerra, vamos ter nada. Os únicos europeus ali que tinham coragem de encarar a Rússia já estão encarando e foram esmagados. E era o melhor que existia por ali. O resto é só arrombar. Essas forças armadas da OTAN. A OTAN já mostrou que a única coisa que ela sabe fazer mesmo é roubar dinheiro das nações, 1 a 2% do PIB anual, para manter uma farsa. Agora é necessário fazer criar esse clima de guerra. Por quê? Porque o padrão de vida está caindo, os empregos estão acabando, a situação da Alemanha está se tornando crítica, o agronegócio alemão está nas últimas. A Alemanha não me sai muito aí pelo histórico dos que ainda tem testosterona lá. Se bobear, nós temos uma guerra civil lá ou um enfrentamento muito grande. Lá, apesar dos pesares, o histórico, o DNA deles é bem mais beligerante do que o nosso.
Né? Nós somos muito de passar a mão na cabeça e deixar para amanhã, que amanhã tudo se resolve. Nada se resolve, só piora. Mas a gente tem sempre isso em mente. O brasileiro é pacífico. Não, brasileiro e frouxo, não é pacífico. Pacífico sou eu. Eu sou pacífico. O brasileiro em si não é. Pacífico sou eu, o comandante é pacífico. Tem muita gente aqui pacífica. O Hélio é pacífico. Felipe Quintas é pacífico. Essa turma nossa todinha é pacífica. Todos nós somos pacíficos. Tá? Mas o papo aqui é lá. É colocar o terror. Eles estão colocando o bode na sala. Porque ninguém vai... Se você criar a catarse coletiva de que a Rússia vai atacar, de que nós temos que fazer, nós temos que nos armar, a Rússia, para enfrentar a OTAN, é por guerra total. Eu sempre falei, a Rússia não vai trocar um tiro com a OTAN. Todos os seus blindados, todos os seus equipamentos que são feitos para trabalhar em território com, atenção, todos os tanques russos são preparados para isolamento de radiação, são o mais isolados possíveis. Por quê, Rubem? Porque eles são para vir depois. Porque a doutrina de russa não permite que você vá enfrentar com 800 mil homens um exército de 4 milhões de homens. Não passa pela sua cabeça que você vai entrar numa situação de desgaste com alguém que tem o triplo de aviões que você tem. Para que você vai fazer isso? Para depois, no final, apertar o botão? Então você aperta antes. É isso que vai acontecer. Se formos a uma guerra total, acabou, não tem guerra. Porque vai ter Operação Rescaldo. E não tenha dúvida que a Rússia investiu em processo de defesa aérea. Defesa aérea e ataque aéreo. Mísseis hipersônicos manobráveis, todos eles com MIRVs, com sistemas autônomos, com coisa que você nunca viu e fora o que você não viu mesmo. Então essa história, essa falácia que a OTAN está criando aí, é pura, é banditismo puro, é uma forma de se manter no poder, porque está difícil demais. Os alemães estão notando que a situação piorou. Todo mundo está notando isso. Então, o que você faz nesse momento? O que não colou na Rússia, cola aqui. Você simplesmente começa a criar uma catarse coletiva e criar uma figura, uma narrativa de ódio em relação à Rússia. Não porque vai haver guerra, mas que para o cidadão comum não se dar conta de como a vida dele piorou. A vida dele vai ficar uma... É a história do bode na sala, mas ele vai dar graças a Deus que tem o exército da OTAN defendendo ele e botando medo na Rússia numa guerra que só eles estão enxergando. A Rússia não enxerga essa guerra. Já falei, a guerra da Rússia com o Ocidente é definitiva. É dedo no botão e acabou. A Rússia não vai lutar contra 50 países. A Rússia vai enfiar o dedo e depois a gente conta quem sobrou de cada lado. Não existe guerra convencional entre a Rússia e o Ocidente e a OTAN. Isso é fato. A Rússia não vai fazer isso. Vão ser ataques massivos nucleares e depois aquele negócio. Vai ser a guerra das garrafas. Quem tiver mais garrafa para vender, ganha. Portanto, você não caia nessa história, nessa falácia. É a farsa. A OTAN é uma organização criminosa em todos os sentidos. Roubam o dinheiro das nações e agora, por último, apareceram os 3 palhaços escandinavos. Os 3 patetas. Os 3 patetas vikings. Para tirar a paz do seu povo, perder um grande parceiro comercial, tecnológico, gente que divide o Ártico com, por exemplo, a Noruega, viraram inimigos, única e exclusivamente, para satisfazer meia dúzia de sionistas que vivem entre Nova York, Jerusalém, Paris e Londres. Só. A casa está caindo dentro da casa de todos eles. Todos eles, como nós já previmos lá atrás. Agora vai ser aqui dentro. Agora você tem que chegar para o cara e falar assim: você está comendo mal, a sua vida está uma... mas a culpa é do bode que eu coloquei na sala. A culpa é da Rússia. Sempre a culpa é da Rússia.
A Rússia já está acostumada com isso, tanto é que nem luta contra isso. Quem quiser aproveitar, venha. Quem não quiser, fique nessa. É o começo do fim da Europa, que já não está no começo, já passou um terço. Só sobrou para eles isso aqui mesmo, o Fazendão, a von der Leyen, a Nuland, tudo isso. Biden e Trump fingindo que estão guerreando quando ambos são lacaios sionistas. Não vai mudar nada em lugar nenhum, nem com republicano, nem com democrata. A queda do império é eminente, só que Putin não é Odroaco. Putin não vai deixar governo lá dentro. Putin está muito longe de Odroaco. Ele não vai ser traído por Zenão. Isso daí, história romana, queda, 476. Tá? Odroaco entrou em Roma e não destruiu Roma. Ele e seu povo Zérulos, lá da Escandinávia, germânicos, atacaram e deixaram o filho de Rômulo Augusto no poder e mantiveram aquela estrutura, o suficiente para a Roma Oriental ainda aprontar das suas, até que em Mehmed III ou II, eu nunca lembro se ele é segundo ou terceiro, vejam aí se foi Mehmed II ou terceiro, em 1453, acabou com o Império Bizantino, acabou o milho, acabou a pipoca. Você está diante de uma nova era, você é um sortudo, você tem tudo isso aqui e você ainda tem mais sorte ainda. Você tem a mim para contar a história. Ah, tá vendo? Bom demais!